Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João. Nós vamos começar uma exposição na primeira carta de João. Então, durante os domingos, com a graça de Deus, estaremos pregando sobre a primeira carta de João. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 4 desta carta. Primeira carta de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. Irmãos, depois do pecado de Adão, algumas questões que não deveria fazer parte da vida humana, ela passou a fazer parte. Por exemplo, depois da queda de Adão, intrigas, guerras, lutas, morte, enfermidade, isso passou a fazer parte da vida humana. E desde aquele tempo até os dias de João, nós encontramos esses problemas em todos os lugares. Por onde você for, por onde você passar, por qualquer país que você morar, você vai encontrar as mesmas coisas que há em outro lugar. Você encontra intriga, você encontra briga, você encontra guerras, você encontra divisões, né? Você encontra enfermidades, você encontra morte, porque o pecado trouxe tudo isso sobre nós. As consequências do pecado sobre a raça humana. E desde também dos dias de Adão, uma mensagem foi anunciada. E tanto é que, assim que Adão pecou, lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus havia dito que a descendência da mulher, a descendência dela viria e esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, quem iria acabar com as intrigas, com a guerra, com a contenda, com as inimizades e com o pecado e com a morte? A semente da mulher. Então, durante todo o Antigo Testamento, nós temos Cristo sendo pregado em cada época. É claro que nós precisamos entender que, se nós tivéssemos só o Antigo Testamento, nós não conseguiríamos entender claramente isso. Mas se ainda existisse só o Antigo Testamento, e se nós lêssemos o Antigo Testamento, era suficiente para salvar um pecador. Porque ele aponta para um Redentor. Ele aponta para alguém que salva, que perdoa pecados e que nos reconcilia com Deus. Então, se lêssemos só o Antigo Testamento, ele seria poderoso e suficiente para nos salvar, porque ele está anunciando Cristo Jesus. Então, desde os tempos de Adão, a solução que Deus deu para o problema da humanidade é Cristo, a semente da mulher, aquele que vai nascer de uma mulher, aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E, amados irmãos, nós temos que entender que os apóstolos do Novo Testamento, eles continuam essa mensagem. Eles não inventam moda, eles não criam uma outra coisa, mas continuam a pregar a mesma coisa. E é isso que nós vamos encontrar aqui na carta do apóstolo João, que era um apóstolo, foi chamado pelo Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes dessa carta, ainda que de forma resumida. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João,
Isso é confirmado pela história da igreja, e nós temos detalhes aqui na carta que nós não vamos entrar hoje, mas na medida que nós formos expondo isso, vamos mostrar que é claramente o mesmo autor que escreveu o Evangelho de João, as duas cartas que depois vem essa aqui, e também o autor de Apocalipse. Então nós acreditamos que o autor é o mesmo e acreditamos que é João, o apóstolo. Quando João escreveu esta carta, é bem possível que ele já estava com 90 anos de idade. Alguns acreditam que foi no final de 80 e começo de 90 que ele escreveu esta carta. E a igreja que Paulo está, ou melhor, que João está então mandando a carta, é bem provável que fosse para a igreja de Éfeso, ou das igrejas que havia na região de Éfeso. E então ele escreve essa carta para esses irmãos. E a preocupação de João, quando escreve a carta, é porque também desde os dias de Adão, quando começa a se anunciar a mensagem do Evangelho, junto com a verdade também vem a mentira, vem a heresia. E nesses dias também de João, as heresias estavam ali. E quero sempre lembrar uma coisa para os irmãos. A mentira, a heresia, sempre é a mesma, desde todo o tempo. A única coisa que a heresia faz, a mentira faz, é que ela coloca uma roupa diferente. Mas a essência, o conteúdo é a mesma. Tentar negar a verdade, tentar negar a existência de Deus, ou tentar negar a existência de um Salvador. Então, nos dias de João também era isso que estava acontecendo. Uma heresia, e alguns acreditam que seria até uma semente do gnosticismo, que depois explode no segundo século, que Deus, na verdade, não se encarnou, até porque o gnosticismo acreditava que, ou acredita até hoje, que a matéria é má e que o espírito é bom. Ou seja, como que um Deus puro, como que um Deus que não tem pecado, vai se unir à matéria? Então, os gnósticos, eles diziam, olha, é impossível que um espírito puro, ele faça parte de uma matéria má. Então, o espírito é puro, mas a matéria é má. E com isso, então, eles estavam negando a encarnação de Cristo. Que Cristo não era homem, ou que tão somente fez uso de um corpo humano, e assim, então, no seu sacrifício, ele se retirou dali e deixou o corpo da qual ele habitava. Então, a heresia que estava atacando aqui as igrejas que, então, João está escrevendo, era algo parecido com o gnosticismo. Quero lembrar os irmãos que no primeiro século não existia o gnosticismo, que é uma seita e é uma filosofia que prega que o espírito é bom, a matéria é má, e que você pode se salvar na medida que você vai adquirindo mais conhecimentos. Você precisa ter um conhecimento até que você chega no estágio de iluminação. Então, esse conhecimento que você tem daquilo que é misterioso pode te levar à salvação. Então, era isso que eles pregavam na sua essência. E com isso, então, esse grupo estava negando a existência da encarnação de Cristo. É impossível Deus se encarnar em uma matéria má. Então, João sabia que estava chegando na igreja, e ele escreve também para alertar a igreja sobre isso, e para confirmar os irmãos da fé. Ou seja, ele vai repetir coisas aqui, e vai lembrar os irmãos daquilo que eles já aprenderam, e dizer, olha, fiquem firmes nisso, agarre essas verdades, porque são elas que salvam o pecador. Então, seria esse o propósito, então, de João escrever a carta. E a mensagem da carta é Cristo, 100% Deus, 100% homem. Essa é a mensagem que João, então, vai escrever, mostrando que, por meio do conhecimento de Cristo, é que nós podemos nos livrar das falsas doutrinas. Eu quero, então, chamar a atenção dos irmãos para alguns pontos aqui que nós vamos destacar hoje nesses versos. Acredito que nós vamos voltar novamente nesses versos, e nós não pretendemos esgotá-los aqui todos. Mas a primeira coisa que nós temos que entender aqui é a autoridade que a carta tem. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns detalhes da carta aí. Observe que no versículo 1 ele diz assim, o que era desde o princípio, e ele diz assim, que temos ouvido, e o que temos visto, e com os nossos próprios olhos contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Observe que no versículo de número 2 ele diz, a vida se manifestou, e veja a ênfase que ele dá, nós. Então ele diz assim, olha, temos ouvido, temos visto, nossas mãos, os nossos olhos contemplaram,
E ele diz, as nossas mãos apalparam. E observe que ele continua dizendo isso. Nós temos visto e dela damos testemunhos, ou testemunho. Observe que ele está usando o plural aí. E vô-la anunciamos, a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. De novo, está no plural. E veja no verso 3. E temos visto e ouvido. Temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros. Veja que ele diz, nós vimos, nós ouvimos e nós anunciamos. Observe isso, é um detalhe importante da carta. E ele diz aí, para que mantenhais comunhão conosco. E, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevi, ou vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Primeiramente, irmãos, quem são os nós que João está falando aí? Quem são aqueles que viram? Quem são aqueles que ouviram? Quem são aqueles que tocaram? Quem são aqueles que contemplaram a Cristo Jesus? É uma referência aqui aos apóstolos. Ou seja, aqueles que andaram com Cristo, aqueles que viram Cristo antes da ressurreição e aqueles que viram Cristo depois da ressurreição. Foram aqueles homens que Cristo chamou, que Cristo preparou e que Cristo enviou eles como as suas principais testemunhas. Então, essa expressão nós vimos, tocamos e contemplamos e anunciamos é uma referência aos apóstolos. Ou seja, a carta do apóstolo João é uma carta apostólica. Ela tem uma autoridade apostólica. Ou seja, se João é o apóstolo que caminhou com Cristo, isso é certo, a autoridade que João tinha para escrever, para anunciar e para pregar o Evangelho, era a mesma autoridade de Cristo Jesus. Ele viu Cristo, ele contemplou a Cristo, ele tocou em Cristo, antes da sua morte e depois da sua ressurreição também. Então ele viu Cristo nas duas situações, até porque para ser um apóstolo precisa dessa prerrogativa. Ou seja, um apóstolo era aquele que viu Cristo glorificado e foi chamado por ele para ser então o seu porta-voz. Primeiramente, irmãos, então nós temos que entender a autoridade da carta. É uma autoridade apostólica. E se é uma autoridade apostólica, é a autoridade de Cristo. Ou seja, ela é palavra de Deus tanto quanto é o Antigo Testamento. Ela é palavra de Deus tanto quanto são as cartas e os livros que foram escritos no Novo Testamento. Então, a mensagem que João está anunciando aqui, a sua autoridade é uma autoridade apostólica, é uma autoridade divina. Isso quer dizer, então, que nos dias de João, a mensagem que ele pregava era uma mensagem autorizada por Deus. Era um homem que viu a Cristo, foi um homem que tocou em Cristo, e foi esse João que também, no dia da ceia, ele deitou, se curvou no peito de Cristo Jesus. Então, é importante nós destacarmos isso, porque nós aqui não é uma referência à igreja toda, não é isso que João está dizendo, ou a um grupo de pessoas específicas, não. Aqui tem a ver com os apóstolos. Eles viram, eles contemplaram, eles tocaram, e eles estão anunciando exatamente aquilo que eles contemplaram em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a carta de João é uma carta que tem autoridade divina. Ou seja, quando você lê a carta de João, assim como você lê o restante da Bíblia, você está ouvindo Deus falando com você. Você está ouvindo Cristo falando com você, porque a autoridade apostólica é a autoridade de Cristo. E por isso que nós não temos mais apóstolos hoje. Nós temos aí pessoas se intitulando apóstolos, mas não são. Lembre disso, o apóstolo foi alguém que andou com Cristo, foi alguém que viu Cristo ressuscitado, e alguém que foi ordenado por Cristo, vocacionado por Cristo, para ser apóstolo. Paulo não andou com Cristo, mas Paulo viu Cristo ressuscitado. E temos que lembrar que no caminho de Damasco, Cristo apareceu para ele, e ali não foi uma visão, foi um aparecimento de Cristo mesmo, e ele viu Cristo ressuscitado, e por isso então Paulo também tinha autoridade apostólica. Alguém que falava em nome do Senhor Jesus.
Então, apóstolo é aquele que viu, é aquele que ouviu, é aquele que contemplou, aquele que tocou e aquele que anuncia Cristo Jesus. Então, o primeiro ponto a ser destacado aí, irmãos, é a autoridade da carta apostólica, divina, palavra de Deus. Você deve ouvi-la assim como você ouve os demais livros da Bíblia. É a mesma autoridade, é o mesmo Espírito que inspirou os demais, também inspirou Pedro a escrever esta carta que nós temos aqui. Agora, um outro detalhe que nós temos aqui na carta, além da autoridade apostólica, convido os irmãos agora a perceberem comigo também aí, ele diz assim, o que desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi revelada. Veja bem os irmãos agora, a autoridade da carta é uma autoridade apostólica, é a palavra de Deus. Veja que João diz assim, nós anunciamos, nós proclamamos. Observe que o compromisso do apóstolo não era inventar coisas. O compromisso do apóstolo não era criar histórias. Observe que o apóstolo, ele diz o seguinte, olha, o que era desde o princípio, e ele diz, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. Então, irmãos, a segunda coisa aqui que nós encontramos na carta é que nos dias de João não era diferente dos nossos dias. Pessoas nasciam, pessoas morriam. Havia famílias com dificuldades, com lutas, como nós temos hoje. Nós temos problemas, e não era diferente desses dias. Mas qual é a mensagem de Deus para uma sociedade assim? Qual a mensagem de Deus para uma cidade assim? Qual a mensagem de Deus para uma família assim, que enfrentam essas lutas? Ele diz, nós anunciamos, nós proclamamos. Ou seja, a mensagem apostólica foi aquilo que eles ouviram, foi aquilo que eles viram, foi aquilo que eles contemplaram e foi aquilo que eles apalparam. E quem é este? Cristo Jesus. O compromisso apostólico era com a palavra de Deus. O compromisso apostólico é com o verbo da vida. O compromisso apostólico, a mensagem deles, a proclamação deles, era sobre Cristo Jesus. Então, irmãos, a palavra proclamar aqui é importante porque ele está anunciando, ele é um mensageiro, é alguém que foi enviado por Deus, e ele está dizendo o que o mundo precisa, o que cada um de nós necessitamos. Então, o apóstolo aqui está anunciando, ele está pregando, ele está proclamando o verbo da vida. Então ele diz, olha, nós vimos e temos anunciado para vocês. E ele continua no verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente mantenhais comunhão conosco. Então ele diz, nós temos anunciado. Então, irmãos, observe que o modelo de mensagem, de pregação, que toda a igreja deve ter, a igreja verdadeira, não é contar historinhas, não é contar contos da carochinhas, mas o ponto aqui é anunciar Cristo, exatamente como a mensagem apostólica veio até nós, de acordo com os evangelhos, de acordo com as cartas e os livros que foram escritos. Então, ele diz, nós temos anunciado para vocês aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, que nós tocamos, que nós contemplamos. Ou seja, desde a queda de Adão, a solução de Deus para a humanidade foi o anúncio, foi a proclamação, foi a pregação do Evangelho. Deus pregou o Evangelho para Adão. Nós temos que lembrar disso. Ele foi o primeiro que ouviu a mensagem do Evangelho. E quem pregou foi Deus. Quando Deus chamou Abraão, é dito que ele pregou o Evangelho para Abraão. E Abraão creu. Ou seja, então, o que corrige o mundo? O que acaba com as lutas?
O que acaba com as intrigas? O que vai vencer a morte e destruir tudo aquilo que o pecado trouxe sobre a humanidade? João diz, aquilo que nós vimos, que nós contemplamos, que nós tocamos. É interessante, irmãos, que o que foi traduzido aí, ele fala assim, olha, o que era desde o princípio, e o que temos ouvido e temos anunciado, e que temos visto, e os nossos próprios olhos contemplaram, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, ele diz que aqui a ideia é aquilo que nós vimos. Não é quem nós vimos, é aquilo que nós vimos. Fica meio estranho, como assim, aquilo? Sim, no grego está aquilo. E por que João usou o termo aquilo? Porque ele está unindo o conteúdo da mensagem à mensagem. Ou seja, ele está falando de Cristo e da proclamação de Cristo Jesus. Por isso que ele usa o aquilo e não quem. Percebe? Então, aquilo que nós temos visto e ouvido é que nós anunciamos. Ou seja, ele está entendendo que a mensagem, o conteúdo da mensagem é Cristo Jesus e a sua obra. Ele diz, então nós anunciamos. Anunciamos. Por isso que ele vai usar o termo aquilo e não quem. Porque o conteúdo da mensagem e a mensagem se confundem, se torna um só. Ou seja, quando a Bíblia é exposta corretamente diante dos irmãos, ou diante da igreja, ou de quem quer que seja, Cristo está falando, Cristo está anunciando, e Cristo está sendo apresentado diante de todos. Então a mensagem de Cristo e Cristo se tornam um. Então o texto diz que ele diz aquilo que nós vimos, e que nós contemplamos, nós também anunciamos. Então, irmãos, a questão é aqui, qual é o meio que Deus transformará o mundo? Por meio da proclamação. Por isso que João insiste, nós proclamamos, nós anunciamos. E isso é um ponto importante. Como que pessoas virão à conversão? Como que pessoas serão mudadas? Como que pessoas serão transformadas? Por meio do anúncio, por meio da pregação, por meio do ensino, por meio da proclamação do Evangelho. Então, por isso João diz, nós anunciamos a vós outros. Ou seja, e como que os crentes vão se livrar das heresias e não ser pegos por elas? Por meio do anúncio de Cristo Jesus. Então João diz, nós vimos, nós tocamos, nós contemplamos e nós anunciamos aquilo que foi manifesto para nós. Mas há mais um detalhe aí, irmãos, que nós precisamos destacar aqui ainda hoje. Ele diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmãos, observe que João fala assim, nós vimos. Eu acredito que agora os irmãos estão vendo coisas aqui. Não é verdade? Vocês estão vendo. Só que é interessante que o só ver, ele nos leva ao esquecimento. Eu posso ver uma coisa e depois esquecer daquilo. Agora, João usa a palavra contemplamos. Não é a mesma coisa que ver. Embora as duas vão estar juntas. Mas o que João está dizendo aqui é que o que estava diante dele é como se eles olhassem para ele e prescrutassem cada detalhe daquela pessoa que estivesse ali. É como se ele analisasse ponto a ponto e tudo aquilo que a pessoa é e representa. Então, quando ele fala contemplar aqui, é algo que ele buscou mais profundo ainda do que só ver. Ele analisou. Ele investigou aquilo, ele procurou entender claramente como que aquilo é, Cristo Jesus. Então ele usa a palavra aqui, contemplação. Contemplação. Uma coisa é você ver, e outra coisa é você contemplar. É mais ou menos alguém falar assim, você viu a foto? Vi. E aí? Está bonita. Se a pessoa falar que está bonita, porque ela só viu. Mas se ela falar assim, olha, eu achei interessante, tem uns detalhes ali, que eu achei interessante. Essa pessoa contemplou. Ela não só viu, ela contemplou. Ela procurou ver os detalhes que tem ali. Então, a linguagem que João está usando aqui é a mesma. Ele
não só viu Cristo Jesus, mas ele contemplou o ser de Cristo e tudo aquilo que Cristo representou diante dele como o Verbo eterno. Então, irmãos, veja o detalhe da carta. E João está então dizendo para a igreja, olha, o que eu estou escrevendo para vocês aqui, não foi só uma coisa que passou por mim, não, eu não só vi, mas eu também contemplei. Ou seja, João viu Cristo antes da sua morte e ressurreição. Ele caminhou com Cristo e ele observou cada detalhe da vida de Cristo. Quando ele multiplicou os pães, quando ele curou os cegos, quando ele expulsou demônios, quando ele ressuscitou mortos e quando ele curou aleijados. Ele viu cada coisa disso, ele analisou cada coisa disso. Agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, João continuou contemplando Cristo. Ou seja, ali ele viu um homem ressuscitado, glorificado, com poder e glória. Ele contemplou o Senhor Jesus. Então, a ideia aqui é que eles prescrutaram, investigaram, analisaram aquilo que estava diante deles, Cristo Jesus. Então, ele diz, Cristo é 100% homem, porque nós tocamos. Nós vimos cada ato dele, o que ele falou, o que ele fez, as coisas que ele realizou. Nós vimos. Não pode ser um fantasma. Não pode ser uma ilusão como os gnósticos, ou melhor, esse pensamento da época tinha. É apenas uma figura, uma imagem. Ele diz, não, é um homem real, verdadeiro. Nós contemplamos ele, nós vimos ele. Nós tocamos nele. Então João está dando segurança para a igreja. Cristo é real, é verdadeiro. 100% homem. 100% homem, porque nós contemplamos ele. E todo o seu ser. Então João diz, nós contemplamos. O testemunho apostólico é verdadeiro e ele não pode falhar. Então o que João está dizendo é, nós anunciamos aquilo que nós contemplamos. Isso é bem verdade quando nós estudamos a Bíblia. Uma coisa é você passar os olhos pela Bíblia, e a outra coisa é você prescrutar a Bíblia, analisar cada detalhe dela, e procurar entender por que o Espírito de Deus colocou essas palavras aqui por meio do apóstolo ou do profeta. Você está prescrutando, investigando e analisando a pessoa de Cristo Jesus, quando você está, de fato, estudando as Escrituras. E aquilo que nós contemplamos, de acordo com a autoridade apostólica, é aquilo que nós anunciamos. É aquilo que nós anunciamos. Então João está dizendo, Cristo, o Verbo eterno, se fez homem, e 100% homem, e habitou entre nós. E habitou entre nós. Estou chegando ao final, mas eu preciso destacar mais um ponto aqui. E com certeza, com a vontade de Deus, nós estaremos aqui no domingo que vem, se Deus assim permitir, para continuar isso. Ele diz assim, o que era desde o princípio. É a mesma expressão usada em João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Quem é a pessoa que João está anunciando? É a pessoa eterna de Cristo Jesus. Agora ele diz, 100% Deus, porque ele estava no princípio. Ele estava junto de Deus. E é importante entendermos, irmãos, que quem pode contemplar Deus? Somente Deus. Quando João, no seu evangelho, diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra que nós temos no grego é algo semelhante a pros, ton, theon, e a ideia é, ele estava face a face com Deus, contemplando a Deus. Mas quem pode contemplar Deus? Somente aquele que é semelhante a Deus, somente aquele que é igual a Deus. Então ele diz, o que era desde o princípio, desde toda a eternidade, é o conteúdo da carta de João, Cristo Jesus. Ele se fez homem, ele habitou entre nós, mas João diz, mas antes disso, ele estava no princípio com Deus. A eternidade de Cristo. A eternidade de Cristo. Então, essa expressão que ele usa, que era desde o princípio, é praticamente a mesma coisa que ele usa no seu evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus. Então, aqui ele está falando sobre a eternidade de Deus. E ele diz que esse que estava no princípio, no versículo 2, ele diz, e a vida se manifestou,
e nós temos visto. É importante dizer, irmãos, que João não está dizendo que Jesus é uma vida. Ele está dizendo que Jesus é a vida. E essa expressão que João usa é uma expressão que diz: Ele é a fonte. É dele que emana toda a existência. É dele que emana toda a vida. Ou seja, ele é eterno, assim como o Pai é. E assim como o Pai, ele também é a fonte de toda a vida. Ou seja, toda a criação veio à existência, porque aquele que é a vida trouxe tudo à existência. Então, o conteúdo da mensagem de João, que salva o pecador, que transforma famílias e sociedades, é Cristo. 100% Deus e 100% homem. E por que João teve que reforçar isso? Porque a heresia estava entrando na igreja. Será que Deus, sendo santo, sendo puro, se mistura com a matéria que é má? Será que de fato ele se tornou homem? João diz: nós contemplamos, nós prescrutamos, nós vimos o que ele fez, nós ouvimos o que ele falou, nós tocamos nele, é real. Mas ele também diz: no entanto, esse que nós tocamos, ele se manifestou, porque antes ele estava no princípio, na eternidade, com Deus, porque ele é Deus. Como alguém já disse, o homem divino se manifestou entre nós. Meus amados irmãos, eu vou parar aqui, mas quero fazer algumas aplicações importantes. Não nos esqueçamos de uma coisa: as heresias estão aqui, nos nossos dias. É só você ligar a televisão e ouvir alguns mensageiros aí que até que fala bonito, fala gostoso, uma voz agradável. Você fica assim, nossa, que, né? Mas mansamente uma heresia escapa ali. Como que eu vou detectar uma heresia? Eu preciso conhecer a pessoa de Cristo Jesus. Então, por isso, irmãos, nós devemos deter todo o nosso ser no estudo e na contemplação da pessoa de Cristo Jesus, de acordo com as Escrituras. Então, os falsos mestres estão aí. Eles estão atacando a autoridade bíblica, a autoridade apostólica. E como se outros apóstolos surgissem e tivessem a mesma autoridade que tem esses apóstolos que Cristo escolheu. Não. A era apostólica acabou. Segundo século não tem mais apóstolos, só no primeiro. E o último deles foi João, testemunhando disso e mostrando as verdades do Evangelho. Então nós temos que entender que a Bíblia tem sofrido ataque na sua autoridade, na sua suficiência, na sua inspiração. Ou seja, será que ela é poderosa para mudar mesmo? Será que ela é a palavra de Deus mesmo? Será que nós podemos confiar nos seus relatos, no seu registro? As heresias estão aí. Será que Cristo se encarnou mesmo? Será que ele é homem mesmo? Ou só Deus, ou só homem? Ou é um mensageiro que veio e, como os demais profetas? Então a igreja deve estar atento a isso. E a maneira que você tem de não ser pego na cilada da heresia é conhecer a Cristo Jesus, é contemplar a Cristo Jesus de acordo com a mensagem apostólica. Uma segunda coisa, irmãos, para a nossa aplicação aqui é a solução que Deus trouxe para a humanidade é a proclamação. A fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra. Então veja bem, o que vai mudar pessoas? O que vai transformar corações? É a pregação da palavra. E a igreja não pode se intimidar diante disso. A igreja não pode se acovardar diante disso. A igreja deve abraçar a mensagem do Evangelho e pregar a mensagem do Evangelho, porque é o meio que Deus usa para transformar corações, para transformar vidas. Então ele diz, nós anunciamos, nós proclamamos, porque vimos, ouvimos, tocamos e contemplamos. Então, irmãos, a igreja não deve se acovardar. A igreja não deve ficar preocupada em disputas, ela deve continuar pregando, anunciando a palavra de Cristo Jesus. E por fim, meus amados irmãos, a mensagem é Cristo. Quando você prega o Evangelho, você está falando de Cristo. Quem Cristo é? Ele é 100% Deus. Por ser 100% Deus, para ele nada é impossível. Ele é 100% homem.
E como homem, ele se tornou o nosso representante e o nosso substituto. Ele é a fonte da vida, e somente ele pode dar vida. Então, o conteúdo da mensagem é Cristo Jesus, de acordo com a mensagem apostólica. A igreja não pode se afastar disso, porque desde o Éden até o último ser humano que existir, Cristo será a mensagem que salva. Cristo será a mensagem que transforma. Cristo será a mensagem que leva o pecador a estar de joelhos diante de Deus. Cristo, e somente Cristo, é a mensagem que restaura corações e vidas. Então ele diz, nós vimos, ouvimos, tocamos, contemplamos e nós anunciamos a respeito daquele que era desde o princípio, do verbo da vida, daquele que é a fonte da vida, nós estamos anunciando. E o alvo de João está no verso 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, meus amados irmãos, nós vamos parar aqui, pretendemos continuar com a ajuda de Deus, mas lembremos, irmãos, que é assim então que a igreja luta contra as heresias. Conhecendo a Cristo, é assim que a igreja é transformada. Conhecendo a Cristo, é assim que famílias são restauradas. Anunciando Cristo, proclamando Cristo nas famílias, nos bairros, nas sociedades, no país e no mundo. É a mensagem que Deus escolheu e separou para transformar corações. Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos mantenha fiéis à palavra dele. Amém.